Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, porque está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós é recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Eu também queria ler aqui o livro de Éfeso. Eu vou te bater. Guarda isso agora. No capítulo de número 6, no versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por
todos os santos. Pode tomar a tua ação. Glória a Deus. Meus irmãos, nosso irmão falou que é um estudo focado para evangelismo urbano, e esse tema hora de semear, nós, o trabalho de missões, a Bíblia deve ter mostrado, o irmão falou que a Bíblia mostrou algumas fotografias, então não tem necessidade de mostrar também, porque é a mesma coisa. Mas nós fazemos já um trabalho de evangelismo há mais de 12, 13 anos. Eu conheci o trabalho de evangelismo quando eu vim para a igreja com meus 17 anos. Meus 18 eu fui auxiliar, com 19 já era diácono, 23 anos eu já era presbítero. Então vou fazer 31 anos agora. Então eu comecei o trabalho de missões quando eu era diácono, quando eu conheci a Bíblia. A Bíblia deve ter explicado que era uma banda de heavy metal, se converteu, os instrumentistas desta banda, e montou-se neste projeto chamado Missões em Chance. Nem todas as pessoas que participam do projeto de Missões ficaram. A Bíblia e eu somos os mais antigos, porque da banda que se converteu só sobrou a Bíblia. Eu apareci como baterista, porque não tinha baterista na época. Eu era diácono, acho que eu tinha uns 18 para 19. E aí nós começamos esse projeto de missões em Chamas na Estrada, que tem esse foco em pregar no interior, em vilarejos, né, em aldeias. E esse trabalho de missões nos interior, ele foi abrangendo, ele foi crescendo, foi se ampliando, e nós criamos algumas estratégias de como fazer, como ter mais eficiência no trabalho de missões.
No altar de adoração, seja sempre. Deixou a sua glória correr. No altar de adoração, seja sempre exaltado de novo. Deixou a sua glória correr em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Queridos irmãos, serei muito objetivo com a palavra e eu queria muito a sua atenção aqui nessa noite. Toda atenção é pouca, mas eu queria compartilhar com você um pouco desse texto, um pouco dessa história que estaremos pregando aqui. Já preguei muitos eventos como esse, Cruzada Evangelística, e eu gosto muito de falar com o tema principal, que é a pessoa bendita de Jesus. Não existe um outro ser, não existe uma pessoa tão distinta como este homem, que devemos mencioná-los em praça pública ou em via pública. Este homem que mudou a história da humanidade. Tudo que acontece no mundo está acontecendo porque as catástrofes, é porque existiu alguma coisa, um erro, uma falha, um alvo que foi atirado errado, como falamos aqui pela manhã. A palavra chamada pecado, que significa errar o alvo. Porque tudo começou no Éden. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim ao final da tarde para falar com seu filho Adão. Diz a Bíblia que Deus costumava se manifestar ao final da tarde. E a Bíblia nos diz que ele conversava com Adão cara a cara, face a face. Até então, quando Deus designou para ele algumas palavras, algumas ordenanças, dizendo o que era certo e o que é errado. Isso já está cauterizado no cérebro humano. Isso já está dentro do coração do homem. Quando a criança é formada no ventre da mãe, a criança já vai nascendo, já consegue também distinguir o que é certo e o que é errado. Porque a Bíblia vai nos relatar vários tipos de tribunal. A Bíblia fala sobre o tribunal de Cristo. A Bíblia fala sobre o tribunal do Calvário. A Bíblia fala sobre o alto tribunal do crente. A Bíblia fala sobre o tribunal que haverá o julgamento dos anjos decaídos. A Bíblia fala sobre o outro tribunal que é o juízo final, o grande trono branco. A Bíblia fala sobre vários tribunais. Mas existe um tribunal que é chamado a mente, o cérebro humano. Esse tribunal, somente você pode mudar isso. Você pode cometer algo errado. Teu marido não pode ver, o teu filho não pode ver, o teu esposo não pode ver, o teu pastor não pode ver, o teu líder não pode ver. Mas quando você deita a tua cabeça no travesseiro, aquele tribunal se manifesta a você, te acusando, dizendo que você cometeu algo de errado, dizendo aquilo, aquele martelo vai batendo, até que nós reconhecemos que esse erro deve ser perdoado. E esse perdão só é manifesto quando nós nos arrependemos. Foi assim que aconteceu no Éden. O Éden, o homem estava vestido, mas quando entra o pecado, o homem está despido. O homem estava revestido, estava vestido de vestes santas, de vestes limpas, de vestes purificadas. A palavra veste do grego significa lefikas, que significa vestes brancas, purificada, aquilo que torna, aquilo que não deixa a vergonha ser transparente. Quando o pecado entra no Éden, o homem agora está despido, e o homem, uma vez estando despido, a sua nudez, o pecado está à mostra. Nós estamos vendo diariamente noticiário. O que tem acontecido é que o pecado gerou pecados. A Bíblia diz que o pecado gerou morte, o pecado gerou doença, o pecado gerou mortandade, o pecado gerou homicídio, o pecado gerou latrocínio. Tudo que se chama ruim neste mundo, a origem disso a base disso a estrutura disso o pecado. Foi o pecado que destruiu a humanidade. Você pode pegar o teu fuzil, a tua K-47, a tua pistola e partir para cima da morte. Eu quero ver tu matar ela. É verdade.
a morte te pega. A morte não escolhe homem. Se ele tem uma cara boa, bonita, a morte vem. Mas a Bíblia está me dizendo o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. A morte para aqueles que creem em Jesus e na tua salvação. Aleluia. É como se você estivesse entrando dentro do aeroporto e fazendo um check-in. Você faz o check-in e encontra com a morte. O que é morte para um cristão? Para um servo de Deus Altíssimo. O que é morte para ele? É como se fizesse um check-in, pegando um passaporte e indo de viação para a eternidade. A morte para a igreja, a morte para os crentes em Jesus Cristo, aqueles que têm certeza da sua salvação, é passagem para a eternidade. Porque o próprio Jesus está dizendo: ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Por isso que nós não podemos ter medo da morte. A morte vem atropelando todo mundo. Acabou com os imperadores assírios, derrubou grandes homens importantes, grandes presidentes importantes, grandes líderes na época importantes, até o dia em que ela marca um encontro com um garoto, um rapaz adulto, de 33 anos de idade, residido na região de Nazaré da Galileia. Esse homem chamado Jesus teve um encontro direto com a morte, frente a frente, cara a cara. A morte então estava atropelando todo mundo, até o dia em que a morte se deparou com Jesus. Quando a morte se depara com Jesus, a situação da humanidade será mudada naquele grande encontro. A história do homem será mudada naquele lugar chamado Calvário. É Jesus, aleluia. Quando Jesus está crucificado e ele pronuncia: Pai, Pai, aleluia. por que me desamparaste? Não. O pecado se manifesta no Calvário. O pecado de toda a humanidade se manifesta no Calvário. Para quem olha de baixo, Acho que ele foi experimentar, é Jesus. Maria olhando, João olhando. É o teu mestre, é o teu filho, bolo salgado. é o teu irmão. Mas a visão de quem olha de cima: querubins, serafins, arcanjos, anjos, ministros de Deus. O céu está parado, a natureza está parada, porque o Criador está pregado no Calvário. Aleluia, Jesus. Demônios, a Bíblia diz, Salmo 22, touros de Baçã me cercaram. Uma comitiva de demônios, comitivas de demônios importantes do inferno. O próprio diabo estava ali diante daquela situação. É Jesus. Era um campo de batalha, aonde o exército infernal estava com armamento pesado e Jesus está sozinho naquele Calvário. É Jesus. Quando ele fala para o teu pai, eu quero conjecturar isso dizendo: não fale assim, que nós somos fofinhos. os anjos de Deus são capazes de qualquer negócio para defender a santidade e a glória do Senhor. Nós vamos cobrar, hein? Não toca. Eles poderiam ter perguntado para Deus: e aí, nós vamos descer? Toca na nossa unção. Porque quem olha de baixo é Deus, é Jesus. Mas quem olha de cima estão vendo o teu Criador lá. Eu profetizo que ela vai emagrecer em nome de Jesus. Mas é uma luta para ele sozinho. Ela falou que quer dar outro. Ele tinha que encarar aquilo de sozinho. Mas pergunta quantos pedaços. Porque ali estavam os pecados do Valério. Ali estavam os pecados do João, da Maria, do Joaquim. Ali estava o pecado da Josefina, da Leandra, do Leandro. Ali estavam os pecados
E a morte se manifesta diante de Jesus. Fala que eu vou jogar pela janela. Você tá comprando com sua mãe? Não, ela fosse. Se ali é um ringue, se ali é um lugar de batalha, existe alguém determinando a ordem dessa luta. O final da luta nesse ringue, dessa batalha, só sai de lá um vencedor. É uma batalha entre Jesus e o inferno, contra a morte. E Jesus de frente sozinho. Se ali era o ringue, se ali fosse um lugar de luta, porque foi. Não pode correr pra lá, não. Do lado direito, porque a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus. Está Jesus, com vestes salpicadas de sangue, crucificado no Calvário, com mãos pregadas, com pés pregados, com corpo dilacerado, porque já havia levado mais de 20 chibatadas, com flagrum, com chicote romano, com ossos de carneiro e pedaços de chumbo, que arrancou, acabou com o teu corpo, deixando em carne viva. É, Jesus, aleluia. Do lado esquerdo, Pequena. Satanás e seus adeptos, livres, soltos, observando que o seu oponente pode cair. E uma vez ele caindo, a humanidade está em tuas mãos. Pela regra de uma luta, qualquer lutador só pode enfrentar um ao outro se estiver em condições para a luta ambos. Mas eu estou falando de Jesus, que não precisa estar de mãos livres, que não precisa estar de pés livres, que não precisa levantar a espada para vencer o diabo. Ele venceu ele, mesmo pregado no Calvário. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz o seguinte: porque eu estou bem certo que nem mesmo morte, Obrigada, hein? nem vida, Obrigada. nem anjos, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nem o futuro, nem o passado, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, por que nada? Porque anjo não ajudou ele no Calvário, principado não ajudou ele, ninguém ajudou. Foi uma luta dele travada sozinho. Por isso que ele disse: aquele que caminha por mim. Tem de frango? É de frango. Bota mais um, Gustavo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, Viverá. ainda que esteja morto, a morte pode aparecer. Foi você que fez? Eu participei de um velório de um crente. Vou pegar. Saudosa irmã Valdete, quando eu falo dela, eu sinto a presença de Deus. Tô nada. Você vai pegar pra Uma mulher que veio de um prostíbulo, Só dos outros que passaram. de uma casa de prostituição. Viveu 10 anos uma vida de prostituição. Essa mulher se converteu com seus 20 e poucos anos de idade e veio para o Evangelho de Jesus. Líder do círculo de oração, 25 anos agora servindo a Deus. Bota aqui, ó. Pode botar aqui. Essa mulher teve um AVC e veio a falecer. Dorme no segundo. Emocionante. Sabe como é que foi o culto? O culto fúnebre. Geralmente nós vemos nas reportagens quando o filho morre porque levou um tiro, porque foi assassinado, pra cobrar levou garrafada, levou pedrada. É choro pra lá, é choro pra cá. Eu vou te dar o refri e te dar o Com troco. 14 anos, com 15 anos. É o que faz o Te dar o pecado. troco. O pecado não respeita a idade. E a morte não respeita a idade. Mas eu fiquei feliz, porque quando as irmãs do ciclo de oração estavam todas vestidas de branco em volta do caixão, no meio daquele templo estava a irmã Valdete, saudosa irmã Valdete. E as irmãs começaram a louvar a Deus com o hino que ela mais gostava. Não, foi eu que fiz. Aí a coxinha foi... Chora Israel,
Babilônia não é teu lugar. Deus tomou aquela igreja em um poder tão grande. Os irmãos começaram a falar em línguas estranhas. Eu falei, o que está acontecendo? Parece-me que isso não é um velório. Não, não. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a morte do crente em servo de Deus, que Deus recebe na eternidade. Os anjos do céu tocam a trombeta, a festa lá no céu e festa aqui na terra, porque alguém já está sendo levado para Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem é que talvez não disse que vivenciou uma situação de morte? Alguns meses atrás, eu saindo da casa onde eu moro, lá na rodovia S010, em Chácara Parreiral. Meu pai morava numa casa que tinha um jardim. Exatamente numa terça-feira, às 9 da manhã. Quando eu olho as fotos do meu casamento, eu saí do condomínio. Eu estava no quarto. E quando eu passei por ali, eu caminho uma distância aproximada de uns 7 a 8 minutos até o ponto de ônibus. Meu carro estava quebrado, estava na oficina. E eu estava indo fazer um exame demissionário de uma empresa. Naquela rua, é uma rua meio abandonada. E tem muitos galpões de empresas, de indústria ali. É uma rua deserta. Eu já tinha ido para o ponto de ônibus, já tinha entrado no ônibus e desci do ônibus porque tinha esquecido o cartão de passagem, voltei em casa. Quando eu retorno, eu tinha percebido que já tinha um carro passando por mim. E logo depois esse carro volta de novo e passa em minha frente. Esse carro passou por mim e parou depois de mim uns 30 metros. Quando esse carro para, desce duas pessoas. Dois jovens. Um aproximadamente uns 20 anos e outros 16 para 17 anos. Esses jovens desceram, os dois sacaram a pistola ao mesmo tempo. Um estava de boné e outro sem boné. Eu lembro da fisionomia deles até hoje. Eles sacaram a pistola, apontaram a arma na direção da minha cabeça e falaram: cala sua boca, baixa sua cabeça. Se tentar esboçar alguma reação, eu dou um tiro em você aqui agora, estouro os seus piores. Eu falei: calma, amigo, tranquilo. Baixei minha cabeça, estava no celular ouvindo um louvor da Eliane Silva. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Isso é coisa para Deus. Naquela manhã de terça-feira, eles não sabiam quem eu era. Eu falei: meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Como qualquer crente, em uma situação como essa, já entra no estado do Espírito e começa a comunicar com Deus Todo-Poderoso. Como falamos hoje sobre proteção, falamos sobre o poder do sangue de Jesus na vida de alguém. Você não tem noção do que é o poder do sangue de Jesus quando lava a vida de uma pessoa. O poder do sangue de Jesus é muito mais eficaz do que qualquer arma potente neste mundo. O poder do sangue de Jesus é muito mais eficiente do que um avião que eu falei aqui hoje de manhã. Um F-14, um protótipo americano, que tem um poder de fogo de atingir um blindado a 130 km de distância. Eu estou falando do poder do sangue que está ultrapassando centenas de anos, que está ultrapassando milhares de anos. E o poder deste sangue está atingindo as forças de Satanás, porque a tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Quando Moisés estava em tua casa, Deus mandaria morte lá para o Egito. Deus mandou que Moisés pegasse um sangue de um animal e protegesse as vergas das portas e da janela com o sangue do cordeiro. Esse é o poder que vence a morte. É o poder de Jesus através do teu sangue manifesto. Aquele
sua